Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um Cartas na Mesa. Fazia tempo que eu não apresentava esse programa. Esse programa é o melhor programa que eu já tentei apresentar, porque eu não sou apresentador, eu sou um mero cidadão que está tocando uma TV comunitária. Hoje nós temos a honra de receber a maior autoridade do município. Isso é para poucas mídias. A TV local tem essa honra, né? Hoje nós estamos recebendo aqui um rapaz que chegou em Farroupilha pelas mãos de tradicionalistas há muitos anos atrás. Esse rapaz depois foi tomando conta da cidade, fazendo creche, fazendo CTGs, se envolvendo na cidade. Na sua primeira legislatura fez 1.205 votos, já tirou muita gente do páreo. Na próxima se tornou o segundo mais votado, 1.636 votos. Mais adiante foi candidato a prefeito, depois se tornou vice e hoje é o prefeito. Pedro Ivori Pedroso, obrigado pela sua pronto atendimento de ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui, Pedroso. Muito obrigado, Glacir. Tenho muita honra de estar na TV Cidade, né? Acho que tu montaste uma emissora de respeito, um estúdio muito bonito, muito caprichado. E eu vim aqui com o coração aberto, tranquilo, sereno, para falar de nós, para falar da cidade, para falar de esperança. Eu acho que esse é o momento. Projeto Esperança. Eu e minha esposa, tu sabe que hoje nós estávamos entregando umas roupas. A minha esposa, então, é a primeira-dama, a professora Cláudia, e ela fez uma campanha de doação de cobertores, lençóis, toalhas, e a gente entregou para as 20 primeiras pessoas que estavam inscritas como símbolo. E a gente se olhava e dizia para quem costurou os dois acolchoados. Quando a gente casou, que honra que a gente está tendo, né? De cuidar dessa cidade. Um lugar que eu escolhi para viver, que amo. Estás há quantos anos na cidade? Eu completo 32, eu acho. Já farroupilense da Gema, já, né? Viveu mais aqui do que em outra cidade. Sim, vivi mais aqui. A minha esposa é daqui, natural daqui. Minha filha cresceu aqui, tem 24 anos de idade. A gente vive ali no 1º de maio e sou de uma vida muito simples, Glacir. De uma vida muito simples. Tive um lutador, né? Sempre sonhei em ajudar, né? Isso está na veia, não adianta, né? Polêmico, batalhador, líder, né? Isso faz da pessoa ter umas posições fortes, né, Pedro? Tu sabe que pensar diferente é normal. De vez em quando a gente dá uma discutir pelas ideias, não tem mal nisso. Claro que não. Não tem mal nisso. Eu acho que isso é da democracia e faz parte. Então, muitas vezes a gente pensa diferente. Mas a maior parte dos pensamentos nossos, meu, teu, de todo mundo, é igual. Nós queremos o bem de todo mundo. Né? E o bem da cidade, principalmente, que escolhemos para viver, né? Exatamente. Esse lugar lindo aqui, né? Sempre quando eu digo assim, Pedro, nas redes sociais, que eu sempre fui muito ativo desde sempre, né? Desde o tempo do Orkut, depois do Twitter e hoje o Face, Instagram, essas coisas tudo aí. Eu sempre disse o seguinte, se os prefeitos me ouvissem, eu seria o melhor conselheiro deles, porque eu só digo aquilo que todos os companheiros que estão na volta não dizem, com medo, às vezes, de perder o emprego. Né? Mas são posições que a gente toma e às vezes a gente não está certo, mas ao menos a gente bota para pensar. Né? Pelo menos cumpre um papel importante na sociedade, né? Que tem a coragem de falar determinadas coisas, que é bem aquilo que tu falou. Eu acho que é por aí. Sabe que eu sou muito ruim em rede social. Não. A minha filha disse assim: pai, como é que tá teu Face? Faz uns 3 anos que tu não mexe, pai. Ainda tem umas fotos lá do Enarte. Então, ainda tem umas fotos do Enarte. Currículo, né? Digo, precisamos mexer nisso. Mas eu não sei muito nisso. Agora, esses dias, ela criou um Instagram. Daí ela disse: pede pro pessoal me mandar as fotos tuas que eu vou fazer umas matérias. Então ela faz uma matéria divulgando. Mas eu nunca... Né, eu sou do tempo que tinha que mandar recado, né? Pedroso, tu chegou em Farroupilha, então, pela mão do Pecim? Eu vim a Farroupilha, eu sou um coreógrafo de dança. Isso é uma coreógrafo é um professor. É uma profissão que não existia. Não existia curso superior disso. Eu venho de uma região muito tradicionalista, eu sou de uma família muito grande. Nós somos 10 irmãos, 8 rapazes e 2 moças. Família... Somos uma família de gaiteiros. Nosso pai tinha gosto pela música e a gente pegou isso. Nós somos seis gaiteiros.
Poxa. Mas gaiteiro de churrasco, gaiteiro de brincar. O mais novo era músico profissional, mas depois foi para a aeronáutica, né? Agora se aposentou na aeronáutica, tenente da aeronáutica. E a gente ficou com esse gosto. Mas eu pendi mais para o lado da dança. E a dança não tinha uma formação. A gente foi criando, junto com o Instituto Gaúcho de Arte e Tradição, o próprio movimento tradicionalista, que nós fomos criando uma didática de ensino. Depois entrou conosco uma professora chamada Lúcia Brunelli, que trouxe a técnica da dança moderna. Então a gente conseguiu ajeitar os passos de forma que eles ficassem graciosos e que não perdessem a originalidade. Com isso trabalhei muito. Trabalhei para a Unesco, trabalhei para o CIOF, viajou pelo mundo? Grupos de folclore pelo mundo inteiro, né? A gente andou muito com isso e ajudamos a criar um curso de dança superior, né? Então a gente acho que cumpriu uma tarefa. Sou autodidata, cumpri uma tarefa, 30 e poucos anos, sustentei minha família com isso. E o Pecim te descobriu no... Eu era naquele circuito, né? E era muito forte naquele circuito, e Farroupilha resolveu me contratar. Então o Pecim, o Tadeu Salib, o vereador Tadeu Salib, era o tesoureiro, né, era das Circunsos, o doutor Nestor Feltrin, Remy Anselmi, essa gente maior comandava o CTG do Ronda Charrua. Onde tu te tornou também patrão, né? Isso, depois de muitos anos, fiquei patrão para ajudar também, né? O Aldeia foi tu que ajudou a criar? O Aldeia se criou não com a minha mão, mas eu participei dele também numa parte com danças, como no Rancho Galdério também. Então é minha como vida, aquele né? lá do Cruzeiro também tu participou, né? Isso, todos eles eu tenho uma pequena participação, alguns mais, outros menos, né? Uns já mais profissional, outros mais por hobby. Porque depois, numa fase em diante, isso virou uma atividade mais de hobby do que o resto. Né? E o Projeto Esperança? Projeto Esperança, nós estamos fazendo quase 20 anos. O Projeto Esperança ele surgiu assim, Glacier. Aquele bairro ali, eu viajava muito. Minha mulher fazia pequenos trabalhos por aí estudando. Então nós compramos o barzinho do Estadual Farroupilha. Então minha mulher com um bebezinho cuidava do barzinho e eu viajava dando aula de dança por todos os finais de semana, então eu nunca estava em casa. Ganhando a vida e... Ganhando a vida. A gente foi morar ali, ela era dali, a gente comprou um terreno, e era uma serra pelada, e aquela gente trazia as crianças, e daqui a pouco tinha que ficar um de 5 anos cuidando um de 3 em casa, e para os pais poderem trabalhar, porque um só não conseguia sustentar a casa. Nós estamos falando no início do 1º de maio. Isso, do Projeto Esperança. E daí a gente resolveu que a gente ia fazer alguma coisa. Nós fazíamos um circo da rua, eu fazia um lonão, e a gente tomava mate, cantava e tentava ingressar as pessoas, fazer com que as pessoas gostassem daquele lugar. Digo, se nós viemos lá da fronteira e se nós moramos aqui, nós temos que gostar desse lugar aqui para a gente ser feliz. Fazer um lugar melhor. E aquilo surgiu a ideia de fazer um lugar que cuidasse dos nossos filhos. Os governos não tinham ainda essa iniciativa ou não chegavam nesse estágio. Nem era obrigatório. Não era obrigatório. E a gente foi fazendo bailes enormes, de vender 4 mil ingressos. 6 conjuntos. Já pensou. No tempo que surgiu aquela televisão de tubo a 29 polegadas, sorteávamos 10 daquilo num baile. Sorteávamos Fuca, moto. Era um horror aquilo. Coisa boa, né? E tem hoje, a Cláudia hoje dirige aquilo lá. Nós temos em torno de 70 crianças, 20, em torno de 18, 20 são compradas as vagas, o município compra, e os outros nós vendemos a vaga por uns R$300 por criança. É um valor modesto. Né? O custo da alimentação. Sim, é uma. Mas nós conseguimos manter esses 20 anos, essa escola bem bonita, ela foi a precursora dessa coisa. O normal hoje é R$1.000, né, Pedro? Isso uma aí. escola, é 30% praticamente. E a gente surgiu para ajudar, né? Então todos nós trabalhamos muitos anos como voluntários naquilo. E isso me motivou. Muito né? Isso, bom, se todo mundo pede voto aqui e não volta mais, então um de nós vai. Daí na missa, o padre mandava, nós queríamos botar um aposentado, mas não queria, outro não sabia falar, outro não sabia escrever. Mesma história de sempre. Isso. Né? Eu, muito cantor, brincando. Artista. Daí fui eu. Fiz uma votação. Aquela época não tinha 30 mil votos na nossa cidade há 20 anos atrás. Expressivo. Eram umas votações enormes. No ano seguinte, 4 anos depois, também 1.600 votos. Era como se fossem uns 3 mil votos hoje. Era bastante. E tu foi o segundo mais votado, só perdeu para o Zé Mário, que estava no auge. E o Zé Mário Mário era uma votação gigantesca dele, né? Ele vinha do setor de obras. Então, a gente veio vindo. Difícil, porque também a gente veio aprendendo muito nervoso, falando muita bobagem, em determinadas horas, tendo dificuldade em se expressar, mas vim aprendendo, né? Vim melhorando.
Eu penso que o cabelo branco tem que nos ensinar alguma coisa, né? Tem que fazer a gente melhorar. Pedroso, e hoje, como é que tu te sente sendo um prefeito de fato e de direito? Hoje, é uma responsabilidade? E nós estamos num momento decisivo da história da humanidade. Eu acho que a gente está vivendo uma praga secular, né, Glacir, que veio na nossa geração. A última grande, que nem essa, foi a gripe espanhola, que foi na época de nossos pais e nossos avós, que tem o pai um pouquinho mais velho, né? 1930. Isso, 20, 30, eu não sei bem certo a data. Essa matou muito. Essa gripe que veio agora, essa praga que veio agora, ela veio numa parte em que o mundo está mais com mais tecnologia. Então, eu acho que a gente vai acabar dominando ela cedo e ela vai matar menos. Mas mesmo assim, estamos morrendo muito. Exato. Me assusta muito. E esse momento, veja bem a dificuldade que eu peguei. Eu peguei uma cidade nervosa pela troca do seu governante e peguei uma cidade nervosa pela desorganização que essa doença causa na gente. Também. Porque ela não só ameaça a nossa vida, mas ela toda... Quer ver uma coisa, que eu tenho falado, que os governantes do mundo inteiro, quando eles percebem que o seu sistema de saúde não vai conseguir cuidar de todo mundo, o que eles fazem? Eles diminuem a circulação de pessoas. E isso causa uma desordem social, claro. Porque tira o sustento. Imagina. E eu acho que esse é o desafio, nós comungar o trabalho com os cuidados para a gente não se infeccionar com essa doença. Penso que seja isso. E é uma situação difícil, porque se tu toma uma responsabilidade para ti, é tu que vai ter o ônus disso, né? Isso aí. E isso, mexer com vida não é assim, né? Não é fácil. Porque a gente diz assim, não, mas vamos abrir tudo, vamos liberar, mas e se morre 4, 5? Quem é que vai daí, né? E a família e tudo, né? Bem isso aí, bem isso aí. É um problema, né? Nós temos uma realidade, a luta é para a gente aprender a se cuidar, mas não parar de trabalhar. É isso aí. Eu acho que essa é a luta da gente. Porque é muito injusto, né, prefeito? A gente elege um governador ou um próprio prefeito, e aí uma pessoa decide que se eu posso trabalhar ou não, mas não me dá o sustento para mim poder levar para a família, né? Muito duro isso. Muito difícil. E logo que eu entrei ali, eu entrei dia 13, não, dia na 13. Primeira vez. Eu entrei dia 13 de março, dia 14 criei o comitê grande para poder sucesso, nos apoiar nas decisões, chamei todo mundo. Foi um sucesso. E a partir dali a gente foi indo. Os governos muito perdidos no início, né, tanto federal quanto estadual, e a gente foi regrando e fomos trocando ideia em todo mundo. Penso que a gente teve um número de acertos bom. Muito mais do que muitas cidades, né? Isso, tivemos um número Porto Alegre está num caos hoje, né? Está com dificuldade, né? Muito, 1 milhão e poucas mil pessoas, né? E empresas fechando, e desemprego em massa, isso vai ser uma depressão que nós vamos passar pela frente, né? Vamos adoecer. Vamos adoecer. Trabalho é vida também, né? Então não adianta tu imaginar que tu vai ficar em casa, vai ficar vivo e não vai ter o sustento. Tu fica em casa, tu fica nervoso, tu adoece também. E o pior é perder a esperança, né? Porque a esperança de não ter chance. E eu tenho uma preocupação muito grande, Glacir, muito grande. Nós estamos agora, a gente criou aquele hospital lá na UPA. Funciona bem. Está funcionando bem. Eu queria que uma hora tu fosse lá para ver uma coisa. A gente já sabe. Funciona bem. E aquele sistema do 0800, do médico atender, da pessoa poder ligar lá e o atendente passar para o médico e ver, aquilo também tranquilizou. No início deu um medão em todo mundo. Ninguém queria ir. O que nós temos que fazer agora é ajudar a controlar uma parte da população que não acredita em nada. Que não acredita em si, que não acredita nos outros, que não acredita que é viável, não acredita... Porque tem muito factoide agora sobre isso. Tem, por exemplo, tem gente que acha que é uma praga divina, que veio os gafanhotos e a peste e que o anticristo vai vir. Tem outros que acham que os comunistas criaram um negócio que vai matar o mundo. Tem outros que acham que é contra o nosso presidente da República. Eu acho que não. Eu acho que se fechou as fronteiras do mundo inteiro, se as aulas não voltaram em lugar nenhum no mundo, é sério a coisa que nós estamos vivendo. Nós temos que levar a sério, todos nós, né? Vocês abrem essa janela para o mundo aqui com a comunicação, nos permite ser mais abrangente. Eu acho que essa é a diferença dessa febre, dessa época, do que aquela 100 anos atrás. Sim, vinha pelo rádio só. Claro, nós temos uma comunicação mais fácil e a gente tem condições de se ajudar mais rápido. E está evoluindo muito, né, Pedro? Porque ela é altamente contagiosa, difícil diagnóstico, que o governo federal não deu os exames que outros países deram, né?
mas a mortalidade é muito pouca, é 3% para aqueles que realmente não têm tratamento. O problema dela é que ela pega em muita gente ao mesmo tempo. Que as outras não eram assim, Não eram assim. O próprio HN1 matava muito mais, mas não era tão contagioso. Não era tão contagioso. Mas nós vamos passar por essa, com certeza. O brasileiro é um povo muito criativo, né? Precisamos, e o mercado está aí, né, Pedro? Eu sempre tenho dito aqui nessas câmeras, nesses microfones, que o Brasil já passou por inflação de 90%, né, com RV, com todo aqueles desastres que teve por aí, com essa roubalheira que o PT implantou no mundo aí, que é exemplo negativo para o mundo todo, né, e que nós estamos pagando preço, né, Pedroso? 1990, comprei uma televisão pelo um consórcio na Colombo, porque o meu dinheiro não era possível comprar a prestação, que dava 80% ao mês. Sim. Né, e assisti a Copa de 1990, eu e a minha namorada. Em cores? Que nós casamos em 91, em cores, na primeira TV que eu tive com controle remoto. Em 25 prestação pelo consórcio, fui sorteado na primeira. Olha aí. Então a gente passou a inflação de 80%. Se Deus quiser, nós vamos passar isso. Daqui uns dias descobrem uma vacina. Sim. E com a vacina em diante vai resolvido. Está resolvido e vai bola para frente. Isso, né? aí. E o Brasil e o mundo sempre teve esses altos e baixos, né, Pedro? Assim como nós temos a safra aqui do frio, das malhas, né? Nós temos safra no calçado, em tudo que é lugar, né? Até na música, né? Penso que sim. Estou com dó do meu povo da música. Esse sim, né? Estão há 100 e tantos dias parados. Né? Todo mundo, porque esse setor vai ser o último a voltar. É o entretenimento, é mais difícil de botar na rua. Vai ser o último, ele provoca aglomeração natural, né? As pessoas querem ser felizes, só que nesse momento não dá para deixar. Pedroso, eu digo assim, você ou o próximo prefeito, assim que liberar isso aí, a primeira coisa que nós temos que fazer é a gincana da espaço. Isso aí. É botar pra rua esse povo, ser feliz, voltar, né? Exatamente, nós precisamos ser felizes. É difícil ficar em casa, não poder receber lá, fazer um churrasco, receber 20 amigos. É muito difícil. Muito difícil. Porque o ser humano gosta de contato, né? Sabe que a gente tem saudade disso. Parece que faz um ano, faz só 106 dias hoje que começou aqui. Eu estava, hoje de manhã, eu tive na Vila Jance, eu fui até a estrada que caiu ali do... esse é um assunto bom de hoje, né? Então vamos puxar ele. Claro. Eu fui até a estrada que caiu, que vai a Nova Roma. Então estava eu, o prefeito Pazucchi, a gente com o exército. Então o nosso amigo em comum, eu disse que a gente tem um amigo grande em comum, uma pessoa que eu admiro e que também é da tua relação, que é o Enio. O Enio é nosso chefe da Defesa Civil. E o Enio é o cara que mais entende disso, né? Ser humano e eu convidei e ele veio correndo. Então a gente está dando proteção para ele e ajudando ele em tudo. E ele nos comanda. E ele disse, ele estava numa entrevista com o Pazucchi e ele disse, por que nós não chamamos o exército? Dito e feito, entramos em contato com o exército e o exército veio. No dia seguinte? Hoje de manhã, nós estávamos 8 horas da manhã lá, é um batalhão de Cachoeira do Sul. Olha só. É uma nova versão desse governo que está conosco hoje no Brasil. Ele tem uma visão diferente sobre isso. E já estava lá e planejaram, não está 100% acertado, mas já fomos ver o lugar onde colocar esse material. São 20 bitrens. Olha só. É grande o troço. E é tudo deles o material? Tudo deles. O que a prefeitura entra com... Não, o exército tem... Eu vou ajudar na infraestrutura. Nós, município de Farroupilha, porque está no nosso lado, então nós vamos ajudar em alojamento. Provavelmente, nós estivemos já falando lá com o pessoal da Jance, e provavelmente vão ficar no salão comunitário, que tem uma cozinha grande. É um baita salão, né? São 100 pessoas que vêm. Olha só. São 100 pessoas. É um exército mesmo. É um exército. E eles montam peça por peça, mas eles dizem que 10, 15 dias está montado. Olha só. Lá caiu 50 metros de aterro. Caiu num despenhadeiro, ele bateu no rio e subiu uns 40 metros para cima e quebrou todas as árvores para cima. Tem que ver a violência que foi aquilo. Nós temos imagem que o Enio nos mandou. Eu fiquei apavorado com aquilo, né? Foi muito grande. Então, eu penso que a gente encaminhou algo fantástico hoje, né? Um exemplo, vamos dar estrutura agora que eles precisarem, vão ajudar naquilo que precisar. 10, 15 dias é pouco. Aquela obra lá é uma obra que vai durar anos, não é uma obra de um ano. Vai ser que nem aquilo ali, uns 2 anos eu calculo. Então, com a ponte do exército, vai dar para passar de um por um dos caminhões, de um por um dos carros, quebra o galho. Pô, que galho, né? E não tem um fluxo tão grande, mas muito necessário, né?
Mas tu sabe que tem. Glacir tem bastante gente que passa. É uma região que deságua. Muitas cidades vêm por ali. E é a única ligação que a gente tem. Senão tem que ir pela balsa. Sim. Ou tem que ir lá por Veranópolis ou sair lá por São Marcos, pelo outro lado. E a balsa puxada à mão ainda, né? Isso. E a balsa puxada à mão. Ainda estamos na Idade Média. Ali é... Pedroso, qual é o teu maior desafio fora o Covid? Olha, hoje é fazer com que a cidade consiga pensar parecido. Porque se nós correr um para cada lado, Glacir, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Todos nós. Eu tenho conversado muito com as instituições, eu tenho também me modelado muito esse novo momento que estou vivendo, eu tenho tentado encurtar as distâncias. Né? Já fui diferente, já fiz muita coisa. A gente amadurece, né? Já fiz muita coisa que me arrependo. Não, né? mas fez no momento que achava que era certo, né? E hoje a minha função é conduzir a cidade para um lado só. Eu penso que a gente fica forte quando todos nós caminhamos para um lado só. Então esse tem sido o maior desafio. Depois a gente tem uma série de coisas para terminar, que não sei se o orçamento vai permitir. Agora o Galafacci está montando uma previsão para o fim do ano. Já sentiu uma queda já em seguida? Muita. Já tem uma queda muito grande. Os 330 não se confirma de jeito nenhum. Não. Isso vai dar um monte de milhões a menos. Então, agora já estava em 10%, vai cair 40%. É bastante. Isso. Tu imagina em 300, 40% quanto que dá? É bastante. Então, nós vamos nos organizar. Primeiro a saúde. Primeiro. Número 1. Depois o que sobrar, a folha de pagamento, correto, que tem que ter, o funcionário concursário tem que ter. Claro. E depois nós vamos vendo o que dá para a gente fazer. É mais ou menos que nem a nossa casa. Quando faltou, primeiro é a comida, né? Primeiro é a luz, a água. Depois nós vamos pensar se vamos trocar o pneu do carro ou não. Mais ou menos vamos pagar assim. a conta da televisão, né? Isso aí hoje é um momento de escolhas, né? Isso aí. E, Pedro, o teu primeiro discurso ali foi que tu ia reduzir 2 milhões, né, na folha. Tu conseguiu isso ou essa base aliada te amarra um pouco, isso aí? Não. Como é que está funcionando isso na base política? Assim, tu está convivendo bem com a equipe? Eu pensei assim, nós vamos entrar numa crise grande. Nós precisamos fazer economia. Que nem aquilo, é o exemplo que eu dou da nossa casa. Bom, o que está sobrando aqui? Então, eu parei tudo quanto é contrato que eu acho que não tem sentido nesse momento. Não é nem por estar certo ou errado. Eu parei. Tinha um grupo de advogado que estudava o contrato da Corsan. Para mim não tem sentido nesse momento. A Corsan tá bom para mim. Não tem sentido, então eu derrubei. Puxar terra para os pés, não, né? Eu fui derrubando muitos contratos que eu acho que não tem sentido. Esses contratos dão uma economia de uns 5 milhões. Poxa! Mas não é uns 5 milhões que existe, porque eles já não existem, eles já vai dar menos. Mas eu deixo de gastar. Não é um compromisso. Eu deixei de fazer, eu deixo de gastar. Nos cargos de confiança, eu tirei assim, procurador, subprocurador, tirei chefe de gabinete, chefe de imprensa, tirei alguns cargos especiais, eu tirei cargos o suficiente, daí diminuí 3 secretários, 3 subsecretários, eu juntei Secretaria de Planejamento com Secretaria de Meio Ambiente, que as duas trabalham com construção e tem a ver com as coisas, juntei desenvolvimento econômico com obras, porque o desenvolvimento econômico já estava fazendo as obras de interior, então ficou mais fácil, então eu economizo um secretário, um subsecretário, juntei esportes e cultura com turismo, então fui diminuindo, não coloquei o chefe de gabinete, então fui diminuindo. Essa economia entre o custo salarial, os direitos, aquelas coisas, me dá 1.400.000, mais ou menos, um valor em bom. 7 meses. Né? Eu penso que isso eu uso em outras coisas, eu uso para pagar as escolinhas, eu uso para comprar comida, agora nós temos uma época que tem que comprar muita comida, né? Nós temos muita gente desempregada, muita gente desempregada. É então, necessário, essas coisas. Tem que estender a mão, né? Estou fazendo. Eu estou com essa mini reforma lá na Câmara. Não é uma reforma, eu simplesmente, porque eu não tenho tempo de fazer uma reforma. Então, eu vou eliminar alguns cargos por lei para ninguém ficar com vontade de preencher. Tá, mas me diz uma coisa, isso para ti não desestabiliza? Tu tá conseguindo conversar com esse povo que está perdendo os benefícios aí? Como é que tá isso aí? Já perderam, eles não... Eu sinto muito,
mas eu agradeci o trabalho dessa gente, e eles já foram embora. Naquele dia que eu cheguei, foi um lote embora, e só reorganizei algumas outras coisas. Tu teve que admitir outros, lógico, né, da tua confiança. Mas esses cargos que eu estou te falando, eu não recuso. Não. Por exemplo, hoje meu procurador não é um que vem de fora, é o Dr. Valdecir. Que tem que é a melhor experiência. Eu reorganizei com aquele meu povo ali dentro, eu peguei a doutora Maiara, que compõe isso, eu peguei alguns, mas não é esses cargos grandes. Esses cargos grandes não existe mais, eu não preenchi mais. E na Câmara, tu acha que passa agora com essas tuas modificações? Não atingiu alguma base aliada? Atinge sim, né? Mas atinge interesses. Mas eu acho que a Câmara ela cumpre uma função, Glacier. Cada um que vai para lá vai com um pensamento diferente, porque ele representa um povo que pensa que nem ele. Claro. Né? Então, eu não contesto. Fulano pensa de um jeito, ciclano pensa... Por mais que eu discorde, às vezes, da forma da criatura pensar, mas ele representa um grupo de pessoas que pensa que nem ele. Que botaram ele lá. Isso. Então, eu tenho respeitado. Eu fui 2 vezes presidente da Câmara. Sim. Eu sei o quanto é ruim estar na Câmara, porque tu não consegue movimentar quase nada. Ainda mais quando é oposição, né? Só fica apanhando. Só fica apanhando. Então, eu respeito, eles vão saber o que vão fazer. Esses cargos já não existem mais ali dentro, já não são preenchidos. Se a Câmara eliminar, eliminou. Se não eliminar, eu não vou botar ele até o fim do ano. Tá tranquilo. E a base aliada, tu tá tranquilo ali, tu tá conversando bem com eles também, né? Olha, nós ficamos com muitas diferenças, todos nós, né? Sim. São tudo pessoas que eu gosto, cada um com uma característica, eu gosto deles. Mas esse início foi muito difícil. Agora, é uma ruptura, né? Estamos nos ajustando daqui para frente. Eu procurei ser ético ao ponto de eu nem me manifestei. Eu tinha dificuldade, porque a minha manifestação, ou eu era conivente, ou eu era o que estava sacaneando. Te afastou, foi de retiro. Eu fiquei na Casa da Cultura, lá tem um monte de alunos, e o último 1 ano e meio eu estou lá. Quando a situação começou a ficar difícil, eu recuei. Eu achei que aquilo não me servia. Eu já estava preparado para ir embora. Nós tínhamos comprado, eu e minha esposa, os direitos trabalhistas do Hotel Nova Vicença. Comprei o recheio do hotel. Sim. Pensei assim, eu vou trabalhar 10 anos aqui. Eu vou ter tempo de trabalho para aposentadoria aos 69 anos de idade. Eu não paguei previdência numa parte lá atrás. Então eu vou aos 69 anos para mim ter 35 anos de contribuição. Para mim pegar o mais cheio possível. Né? Daí eu imaginei, eu vou trabalhar 10 anos no hotel. O hotel é um serviço danado, porque não para nunca, né? É que nem leitaria, né? Não tem dia que tu não tenha que tirar o leite. Mais ou menos assim um hotel. Mas eu já estava preparado então eu trabalhava ali. E nos final de semana e de noite eu trabalhava lá. Esse setor parou tudo. Total. 100%. Né? Total. Eu entreguei. Eu entreguei, assumi um outro rapaz. E a vida deu essa virada e eu virei prefeito. Bom, então eu tenho que concentrar esses 6 meses da minha vida, agradecer a Deus que me deu essa tarefa e ver o que vai acontecer. Ver o que vai acontecer. É isso aí. E uma pergunta, assim, que é os bastidores de todo mundo, assim, tu foi... corajoso e arrojado e muito inteligente, na minha visão, de ter escolhido Gilberto Galafassi para ser o homem das finanças, né? Como é que nasceu essa parceria, assim? Porque o Galafassi é aquele cara que ele vai querer fazer as coisas certo, não adianta pedir errado, que tu sei que tu não vai pedir, né? Mas assim, existem regras e que ele vai fazer cumprir e vai tentar melhorar, né? Como é que tu conseguiu trazer o Galafassi para uma função pública que ninguém nunca imaginaria que ele aceitaria? Né? O Galafassi ele é um profissional dos mais conhecidos na área, um dos mais respeitados. Né? Ele trabalhou só em grandes empresas, em grandes corporações. Colombo, Carina. Com poderes enormes, com a visão. A cidade estava em polvorosa. Eu precisava de um profissional no setor financeiro que pudesse nos dar segurança, que desse um recado para a cidade de que o olhar não era só olhar o local ou só político, que era um olhar maior. Então, o Galafassi trouxe exatamente isso. Quando eu convidei ele, eu conhecia ele daquelas retóricas. Depois que ele se aposentou, ele fez caminhadas religiosas, ele fez isso e aquilo. Ele passava na frente do hotel, às vezes à tardinha, às vezes no final de semana. Eu sentava ali na frente, ele passava e a gente dava uma conversadinha. Daí eu disse para ele, Galafassi,
eu sei da tua história, eu acho a coisa mais linda do mundo. Estava ali quase no dia do impeachment. Eu disse para ele, se a coisa continuar do jeito que está, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas se eu estiver lá, eu queria te convidar, eu disse para ele. Tu convidou ele ali no começo mesmo? Eu queria, na véspera. Na véspera. Era sexta-feira, na quinta-feira. Tinha uma luz ali ou tu já estava planejando? Eu disse para ele, digo, se eu tiver que ficar lá, eu preciso muito de uma proteção, a cidade precisa se acalmar. Né? Eu disse para ele, tu não quer entregar 7 meses da tua vida para nós, dá para a tua cidade, que nem eu estou dando para a minha cidade. Vamos dar 7 meses da nossa vida. Eu sei que tu faz consultoria, mas agora com o Covid tu não faz. Tu está em casa, né, comendo sopa lá e fazendo coisa e engordando. Vem comigo, vem me ajudar. A tua cidade precisa de ti. Pegou ele pela palavra. Vou pensar. Opa! Daí deu a sexta-feira, deu o impeachment. Entrei assustado, só tinha aquele convite. É um momento muito duro, um momento muito uma ruptura duro, muito forte, a cidade rachada, entrei constrangido para assinar aquela ata, assim como se fosse, eu nunca tive 2 casamentos, mas como se fosse o final de uma relação, duro aquilo, onde teve muito amor, mas teve briga também, teve desajuste, e entramos. Tenho consciência, por exemplo, que o que a gente fez nesse período, Glacir, concordando ou não, foi um período de muitas obras, foi um período de muita coisa legal, tá cheio de gente bacana, porque os partidos são feitos de partes. Tem partes boas e partes ruins, todos eles. O nome já diz partido. Partido, é feitos de partes. Então eu acho que a gente tem o lado legal. E o que eu estou tentando preservar? Exatamente esse lado bom. Claro. E trazer a cidade para uma harmonia, para que ela possa escolher agora o seu novo governante em paz e que tenha uma transição melhor. Difícil isso. Difícil pela Covid, difícil pela situação, difícil pela situação econômica em que nós vamos entrar na maior recessão da história da humanidade. Eu acho que vai ser uma depressão, inclusive. O mundo inteiro está com as fronteiras fechadas, agora estão abrindo, eu vi que o Reino Unido abriu, mas está escolhendo. Fulano pode entrar aqui, ciclano. Da América aqui eles escolheram só o Uruguai, que pode entrar lá. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Os uruguaios. Enfim, mas eu acho que a gente vai ter que ter muita cautela agora. Mas nós sobrevivemos em outras épocas, é aquilo que tu disse, nós sobrevivemos 80% de inflação no Sarney. Como é que nós não vamos sobreviver agora? Vamos achar o jeito. Vamos achar o jeito. E o Galafaz aceitou e está fazendo um trabalho bom, né? Ele é uma figura. Ele todos os dias ele sobe 2, 3 vezes para me dizer ou para me recomendar de alguma coisa. Ele é um consultor especial, assim, ele está toda hora preocupado com uma coisa ou outra. Então eu admiro muito ele. Ele e o Valdecir são teus braços direitos hoje. Tem uma relação. O Valdecir é estrutura jurídica. Um homem de muita experiência, de muitos prefeitos passaram por ele. Calmo, muitos acertos, um ser humano do bem. Está tranquilo ali comigo. A minha secretária de saúde, a Vanessa, um ser humano fantástico. Técnica também, técnica, né? Funcionária de carreira. Funcionária de carreira, ela é especialista em organização do ramo da saúde, especialista em UTI. Foi muito bem aceita pelos médicos. Eu até tinha pensado, bem no início pensei, bom, vou buscar um médico, mas os médicos sempre ganham muito. Aquilo que oferece ali não é o que eles recebem normalmente. O mais velho, o médico mais velho, estava com medo de Covid. Os mais novos estavam tudo trabalhando. Sim, ganhando muito. Daí fui para a classe das enfermagens. Eu penso que acertei. E o próprio Davi fez um trabalho bom. Ele é um gestor, né? Ex-gerente de banco também. Isso, o Davi é um menino fantástico. Um ser humano de uma boa comunicação, né, Glacier? Também sabe se comunicar. Um cara que se comunica bem. E eu acho que isso é meio caminho andado. Muito corajoso. Muito corajoso, faceiro com a gente, companheiro, assim, fantástico. Quando nós montamos o hospitalzinho na UPA, eu observava a Vanessa e aquela equipe, porque ela dirigia na frente. O Davi fazia a parte política da coisa, eu empurrava, e a Vanessa fazia toda a parte técnica. E aquilo ali a gente fez em 5 dias, foi uma coisa arada, né? Montamos um hospital em 5 dias, um hospital que funciona 24 horas por dia, que não tem uma reclamação. Gincana. Né? Não tem uma reclamaçãozinha, pode ver o jeito que funciona e como funciona bem. Eu penso que ali eu consegui enxergar um pouco da equipe que eu tinha. Muito bom. Né? E a gente foi fazendo essas escolhas. A ideia é não ser mais e nem menos que ninguém, mas ter serenidade para nós escolher um caminho conjunto. Todos nós. É o jeito agora. Meu Deus, eu preciso te fazer 2 perguntas
Que daí essas é aquelas perguntas que tu sabe que é o cartas na mesa, né? Tá tudo bem. A segurança, tu sabes que pós-Covid vai aumentar a insegurança do cidadão. Por quê? Aquele ladrãozinho de bujão de gás, ele vai sair para assaltar. O pobre, ele não rouba por falta de comida. Ele vende o sofá, a TV, a cama, ele dorme no chão, o último é o fogão. Até ele tentar se recuperar. Isso é uma experiência de empresário que eu tive ao longo de fábrica de sapato, loja e tudo, né? Na maior crise eles vendem tudo e deixam o fogão por último. E depois eles vão comprando de novo. Agora o ladrãozinho, ele se aproveita da situação, então a situação da segurança vai ficar cada vez pior. E tu sabe que eu conheço muito esse meio aí, a gente se vira até hoje em algumas ações ainda, né? E eu vi que tu deu uma mão agora ali para recuperar parte daquela promessa que tu e o Dr. Clayton fizeram no começo. Eu vou te fazer uma questão aqui ao público para ver se tu consegue dar essa mão aí. A gente sabe de algumas pessoas que lá dentro faziam horas extras que tu cortou também, né? Cortei muitas. Até por abuso, às vezes, algumas coisas, né? Mas que isso, hoje tem hora extra ou não tem mais? Tem algumas. Tem as necessárias, né? Tem algumas, às vezes o guarda tá, um tá no grupo de risco, daí o outro substitui. Tem que ser. A saúde agora, muito, né? Do pessoal que faz muitas horas, porque revezam muito. Só então, que é urgente e importante. Isso, alguma coisa de obra, né? Algum tratorista, alguma coisa assim, ainda tem. Mas é pouco, viu? Todas elas eu assino. Eu olho e eu digo que se pode. Pedroso, assim, ó, a minha pergunta para ti é o seguinte, ó, se tu conseguir mais 10 mil por mês, tu paga 600 para todos. Com isso, nós vamos ter muitos policiais querendo vir para a cidade, porque aonde mais tem interesse de vir é aonde tem uma boa ajuda de custo. Veranópolis paga até R$1.000, então Veranópolis tem sempre sobrando policiais. Eles têm uma mansão para o delegado, uma mansão para o comandante da brigada. Eles paparicam, no nosso termo, né, bem pessoal, todos os policiais. Então, Veranópolis é um exemplo que está aqui do lado, como Garibaldi, Carlos Barbosa. E nós tivemos um período muito bom ali, que tinha fila de gente querendo vir para cá. Hoje nós perdemos muitos policiais em função disso aí, dessa disputa, né? Com isso deixamos de fazer o ProERD, que é a menina dos olhos, sabe que eu vou brigar sempre que isso é um filho. Isso é muito bonito. É um filho que eu criei e eu não vou abandonar, né? Então, assim, se tu pudesse fazer um esforço de fazer essa recuperação, eu vou te pedir para ti encarecidamente para dar mais essa estudada, porque o povo vai cobrar ali adiante, Pedroso. Muita gente vai se esquecer dessa pandemia que nós passamos e vão cobrar a falta de segurança. Isso é uma coisa que todo mundo que mexe com essa área está sabendo que isso vai ser bem. Então, eu queria pedir para te dar uma averiguada nisso e ver se tu pode dar mais essa pensada aí. Né? Tu sabe que eu pedi para o Galafassi ele fazer um estudo daquilo que a gente podia desprender. Nós estamos vivendo um momento complicado, onde a saúde acaba drenando muito da nossa energia. E é o momento, né? Energia financeira, e não dá para negar para isso, claro. né? A gente aumentou um pouco, tu é testemunha que a gente aumentou um pouco no que deu. Eu tenho levado a sério o que tu está me pedindo. Ontem, hoje é sexta, foi segunda-feira, eu iniciei a reunião com o Galafassi e depois ele ficou, nós tivemos uma reunião com o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Que é da segurança, delegado. Farroupilha vai ser incluído agora num programa onde são só 23 cidades. Por uma série de índices lá, que a gente tem índices também ruim, né? Claro. Por uma série de índices, nós vamos estar incluídos num sistema, eu não sei te dizer a sigla agora, porque tem uma sigla grande. Com isso, nós vamos ter um aumento de efetivo muito grande, um aumento de estrutura muito grande agora já. Na estrutura eu acredito, no efetivo depende da vontade do policial. No próximo semestre. Próximo semestre. O incremento do governo para esse programa nessas 23 cidades, porque eles entendem que essas 23 cidades são chave para o programa novo que eles querem implantar. E eu acho que a gente vai dar uma ganhada. A parte financeira, eu pedi para o Galafassi dar uma estudada, eu ver o que tu acha. Vamos diminuir algumas outras coisas, vamos diminuir de algum lugar, né? Vamos parar de fazer algumas coisas que não seja tão importante. É aquilo que eu disse, vamos rastrear um pouco mais. Tem muita coisa que a gente não conseguiu chegar ainda, né? Imagina. E mesmo eu sendo vice-prefeito, não adianta eu dizer para ti que eu estava enfronhando tudo quanto é coisa. Não, eu participava daquilo que era mais trivial e que era maior. E nos últimos tempos nem isso. Que eu podia dar uma opinião.
Porque depois, nos últimos tempos, era um grupo só que cuidava das coisas, dessas últimas coisas. Aí foi muito difícil isso. Para mim, inclusive, foi muito humilhante. Cidade pequena a gente sabe tudo. Então foi difícil a coisa. Mas enfim, eu acho que é possível ainda. Nós estamos porque trabalhando. 10 mil por mês, a gente sabe que dentro de um orçamento de 250 ou 300 milhões, 10 mil por mês em 7 meses não acho que o que a gente fez, Glacier, te interrompendo um pouquinho, o que é diferente é que a gente contribui com polícia civil, com polícia rodoviária, com polícia bombeiro, né? E daí meio que drenou para todo mundo e diminuiu. Se a gente tivesse ficado só a brigada, talvez a gente conseguisse. Não, a brigada e a civil é importante, assim como os bombeiros e a rodoviária, mas a rodoviária recebe um abono do DAER todos os meses. Coisa que não é um abono pequeno. Ali o próprio Mocovil vai ter que dar uma analisada naquilo ali e nos ajudar. Mas aí vai depender do decreto, né? Então a gente teria que modificar o decreto. Os bombeiros a gente teria que achar uma maneira de mudar o Furrebom, mas isso é assunto para outro dia, né? Meu Deus, a pergunta final, porque nós já passamos de 40 minutos. É que a prosa tá boa, né? O Pedroso já tem a foto lá de prefeito. Né? Ainda não. Não, tu já tem. Tu já tem porque tá garantido, né? Prefeito eleito de fato e de direito como vice e agora como prefeito. No fundo, o povo quer saber, né? Se der tudo certo e o povo ali concordar contigo, tu seria um pré-candidato lá na hora certa, não hoje, né? O que eu disse pro grupo de partidos que fazem parte hoje do governo? Eu disse para eles, digo, olha, arranje 2 candidatos que seja unanimidade entre o grupo, que o grupo escolha e aceite. Grupo atual da administração. Que o grupo escolha e aceite que eu vou ser o melhor cabo eleitoral. Eu tenho dificuldade em ser candidato nesse momento duro que está na história. Como é que eu vou fazer campanha no meio dessa coisa que está muito difícil para mim? Mas se lá no fim tu estiver bem nas pesquisas? Eu nem sei se tem pesquisa para isso, não tenho tido tempo de pensar. Não sei, viu, Glacier? Eu não me dou o direito, hoje nesse momento da história, de ser candidato. Verdade, nós temos conversado na minha casa, eu tenho conversado com os amigos, claro que eles vêm, senhor Pedroso que está de prefeito, é tu, Pedroso, é tu, mas uma coisa é dizer que sou eu, outra coisa é assumir esse momento que a gente está vivendo da história. Eu não seria nem ético. Eu não tenho direito de parar para querer fazer campanha com o tamanho compromisso que tem. Mas sem querer tu está fazendo, está administrando, está fazendo novas ações, tu é um candidato natural. Mas eu não tenho tido a preocupação de divulgação como candidato, eu tenho só a preocupação de fazer aquilo que eu acho que está correto. Tá bom. Né, e me aconselhar da melhor forma possível com todo mundo. Tá bom. Esse parecer final para mim já tá, acho que para os telespectadores já tá bom também. Eu te deixo com as considerações finais na Câmara 3, só tu, agradecendo mais uma vez a tua visita aqui e sempre que quiser a TV está à disposição. Afinal, você é prefeito. Te pedir a permissão, porque nós estamos 2 metros de distância, de eu tirar minha máscara para fazer a despedida. Tá bom, fica à vontade. Então, lembrar que a máscara é sempre importante, é um objeto que vai estar incluído na nossa cultura. Dizer de que eu tenho muita honra de ter vindo aqui, agradecer a oportunidade, pedir desculpas, porque se algumas coisas que a gente faz, às vezes não é do agrado de todo mundo, mas às vezes é necessário. Quem administra alguma coisa tem que tomar decisão. As nossas decisões têm sido o mais coletiva possível, o mais conversada possível, mas o momento é duro. E é um momento de nós nos unirmos, de nós pensar igual, de nós caminhar igual. Essa gripe que está aí, ela não é letal, mas ela é muito infecciosa e se nós facilitar, ela acaba parando a sociedade e criando uma desordem social. Então, juízo todo mundo, ajuda todo mundo que nós vamos passar. Se Deus quiser, eu já marquei uma grande festa por Natal. Nós vamos fazer a festa mais linda do mundo, porque até lá já vai ter a vacina e nós vamos estar livres disso. Muito obrigado, Glacier. Obrigado a vocês que nos assistem.